Que a ansiedade já é uma epidemia, eu acho que é inegável. E muitas são as formas que a gente tem de abordar a ansiedade. Mas aqui nós vamos abordar a ansiedade como a antecipação de tragédias inexistentes e como essa antecipação pode sabotar a sua paz interior. Eu sou Ellen Dalla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. Ansiedade é antecipar tragédias que nunca acontecerão, tomando experiências difíceis como padrão. Isso quer dizer que a ansiedade é uma resposta ou uma projeção de experiências que a gente passou, que foram difíceis, e a gente generaliza como se tudo que tivesse no nosso futuro fosse algo parecido ou com o mesmo conteúdo emocional. Mas quando essa ansiedade se torna constante, ela pode transformar a vida em uma sequência interminável de medos e preocupações. É óbvio que isso vai gerar um estresse, e esse estresse normalmente ele leva a uma somatização, em muitos casos até de uma resposta com sintomas físicos, doenças, tudo com fundo emocional. E em muitos casos a ansiedade nos leva a projetar tragédias que nunca vão acontecer, tomando como base experiências difíceis que a gente teve, transformando essas experiências de dores como um padrão que se projeta no nosso futuro. Aqui a gente vai explorar como a antecipação desses cenários negativos pode sabotar a nossa paz interior, e eu vou te oferecer algumas estratégias para lidar com a ansiedade de uma forma mais eficaz. A ansiedade frequentemente é alimentada pelo medo do desconhecido. Nosso cérebro foi programado para nos proteger de perigos, e é buscando essa proteção que ele tende a se concentrar em possíveis ameaças, às vezes até exagera nos riscos. Quando nós passamos por experiências difíceis, nosso cérebro ele começa a tratar essas experiências como uma norma, como um padrão, projetando essas experiências no futuro e criando um ciclo de antecipação de tragédias. Uma armadilha da ansiedade é a tendência de generalizar experiências difíceis, acreditando que, se algo deu errado antes, é provável que aconteça novamente. Isso cria um padrão mental onde o cérebro espera sempre o pior, mesmo quando a situação atual não justifica tal preocupação. Essa generalização é uma forma de defesa, só que paradoxalmente pode nos deixar paralisados pelo medo de enfrentar o futuro. Essa antecipação de tragédias que nunca vão acontecer pode ter um impacto profundo na forma como nós vivemos o nosso dia a dia. A ansiedade pode nos impedir de aproveitar o presente, nos manter em um estado constante de alerta e nos fazer evitar situações que poderiam trazer crescimento e satisfação. A vida se torna uma série de e se isso acontecer, e se aquilo acontecer. Só que esse e se, que raramente se concretizam, só consomem a nossa energia, a nossa capacidade de viver plenamente, a nossa confiança no futuro. Então, para a gente lidar com a ansiedade, é essencial reconhecer que o que aconteceu no passado não vai definir o seu amanhã. Romper esse ciclo da antecipação de tragédias envolve várias etapas, desde a mudança de perspectiva até adotar práticas que promovam a calma, a confiança. O primeiro passo para romper o ciclo da ansiedade é reconhecer quando você está antecipando tragédias. Será que isso é de fato real? Ou será que é a minha imaginação? Presta atenção aos seus pensamentos e identifica esses padrões negativos. Busca o discernimento do que é uma suposição de algo que pode ser que dê errado e o que de fato é um risco iminente que pode representar um perigo real. Uma vez que você se torna consciente desse padrão de pensamento, você pode começar a se desafiar. É natural que a gente se preocupe com o futuro, mas é importante que a gente estabeleça limites para esse pensamento ansioso. Isso pode incluir reservar um tempo específico do dia para refletir sobre o que é a sua preocupação e, em seguida, liberar esses pensamentos para se concentrar numa atividade prática. Quando você faz isso, você evita que a ansiedade domine o seu dia
inteiro. Você pode fazer essa prática, por exemplo, escrevendo a sua agenda e organizando o seu dia, inclusive com as preocupações que aquele dia inclui. Se a ansiedade se torna esmagadora, provavelmente você não vai conseguir cumprir tarefa nenhuma, nem a que é importante e nem aquela que não é tão importante assim. Então, superar a ansiedade envolve muito mais do que apenas lidar com o medo. Envolve cultivar uma confiança renovadora no futuro. E não significa ignorar os desafios potenciais, mas sim abordá-los com uma mentalidade de resiliência e uma visão um pouco mais otimista. A simples tomada de consciência e o discernimento do que é um medo real e o que é uma projeção que você está fazendo negativa, já te dá instrumentos suficientes para você restaurar a sua paz interior e viver uma vida muito mais plena e menos dominada pela ansiedade. Lembra que o futuro não precisa ser uma repetição do passado e você tem o poder de moldá-lo de uma maneira que traga mais realização e menos medo. Eu te encontro aqui no próximo episódio.